Esse vídeo é sobre o aspecto mais importante que você precisa desenvolver na sua vida: autoconhecimento. Como você escreve o roteiro da sua história. A qualidade dos seus pensamentos define não só o agora, mas toda a sua jornada, e eu aposto que você nem sabe disso. E se você não sabe disso, isso já é um problemão. Você tem 8 segundos para pensar antes de eu aparecer de novo depois da vinheta. Oi, meu nome é Simone Beltrão, autora do livro sobre a ordem da identidade. Faz mais de 4 anos que eu me formei em psicologia pela Universidade São Judas Tadeu, eu fiz no campus da Moca. Este é um livro que fala da importância do autoconhecimento. As vantagens são maior autonomia, assim ficaremos menos reféns das nossas emoções se reconhecermos gatilhos emocionais. Eu escolhi esse formato para passar essa mensagem por meio de um livro de ficção, porque torna a proposta não utópica. Por isso, eu também decidi que o contexto da história e os vínculos entre os personagens seria próximo da nossa realidade, com conflitos que ou nós passamos ou alguém que conhecemos passa. Quando você não nutre a autopercepção, não consegue identificar o que quer. Por exemplo, quais razões te motivam? Quais medos te paralisam? Quais hábitos te limitam? Quais valores sustentam as suas escolhas? Se você não sabe as respostas para essas perguntas, as necessidades dos outros tornam-se as suas. Você deseja o que desejaram para você e nem te perguntaram se era isso que você queria. Você veste uma camisa que não se ajusta ao seu tipo e procura se encaixar em estilos que destoam da sua essência, movido pelo desejo de ser aceito ao preço de anular a si mesmo. Vale ressaltar que inteligência emocional e autoconhecimento também se desenvolvem fazendo terapia. Mas sabemos que terapia com um profissional às vezes não é tão acessível. Por isso, uma alternativa para conseguir desenvolver autopercepção é esse romance. Eu ressalto que nunca substituirá um psicólogo, mas já vai plantar uma semente. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário e na descrição o link para vocês baixarem gratuitamente o prólogo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto capítulos do livro de forma gratuita. Tem vídeo nesse canal bem interativo e literalmente desenhado sobre a sinopse. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Então vai lá e assiste, são só 3 minutinhos do seu tempo. Garanto que vale a pena, porque ou você ou alguém que você conhece vai se identificar com a personalidade de algum dos personagens do meu livro, com certeza. Eu considero que eu fui salva 2 vezes na vida. A primeira vez foi quando meus tios me trouxeram da Bahia para me dar uma condição melhor de estudo, né? Foi quando eu vim para São Paulo. E a segunda foi quando eu fiz terapia. E todos os dias eu sou salva pela escrita. Eu sempre quis viver disso, mas eu sempre soube que é algo bem próximo do impossível. Então, mesmo que o meu livro não vá para frente, eu tenho a mais absoluta certeza de que eu nunca vou parar de escrever. Porque o meu foco não é ganhar dinheiro. Eu escrevo porque eu não conheço nada que me faça extrair mais prazer e satisfação pessoal do que escrever. E outra vantagem, ou para a psicologia, né? Vantagem é um ganho secundário. Enfim, outra vantagem que escrever me traz é autoestima e autoconfiança. Porque quando eu comparo o que eu escrevi há 8 anos atrás, quando eu terminei esse livro, com o que eu escrevo, eu percebi mudanças gigantescas. E essas comparações com outras versões minhas me mostram que dá para ser melhor. Até mesmo quando eu passei anos sem ganhar R$1 com isso, eu continuei e continuo escrevendo. Eu vou mostrar para vocês as mudanças graduais com as capas, né? Então, essa foi a primeira capa, né, do meu livro. Eu levei 3 anos para escrever a primeira edição. Depois eu mudei, né, continuou a mesma edição, só mudei a fonte. E aí depois
Eu fiz a segunda edição, que foi essa, né? Então eu levei 5 anos da primeira edição para escrever a segunda edição. E aí, 6 anos que eu percebi que dava para melhorar e reescrevi a terceira e última edição com essa capa. Eu reescrevi a terceira e última edição. Tá bom, né, gente? Eu tenho que entender que um dia eu vou olhar para essa terceira edição, eu vou achar um monte de coisas que dá para melhorar, mas isso não pode me paralisar ou me autopunir. Então eu tô trabalhando essa questão interna, que às vezes tem coisas que a gente pensa, deveria ter feito diferente, mas às vezes era o melhor que a gente podia fazer com a bagagem que a gente tinha. E eu vou mostrar também rapidamente os livros que me ajudaram a ver que dá para se aprimorar. Por mais que você ame, o que você faça, dá para fazer melhor. E quando você achar que não é bom o suficiente, de tiver o síndrome de impostor, ou é muito bom em se auto-sabotar, você estuda que isso ajuda nessas questões psicológicas. Embora a terapia seja sempre indispensável nesses casos também. Depois, se quiserem, eu faço um vídeo sobre a síndrome do impostor e a autossabotagem, que são aspectos psicológicos bem sérios e você precisa de autoconhecimento para identificá-los. Eu vou falar rapidinho dos principais livros que me ajudaram aqui a compor essa terceira e última edição, que enfim, eu vi que dava para melhorar muito da minha bagagem. O primeiro é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, escrito pelo Daniel Kahneman, que foi Prêmio Nobel de Economia. A forma rápida de pensar ela é intuitiva e emocional, a devagar ela é mais deliberativa e lógica. Dá para fazer um paralelo com a forma rápida de pensamento a curto prazo, forma devagar com pensamento a longo prazo. Para ler como um escritor, da Francine Prose, um guia para quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los. Esse aqui eu me senti tão burra, que foi como se eu nunca tivesse ido à escola para aprender interpretação de texto ou feito vestibular antes. Sobre a escrita do Stephen King, tem a biografia dele, que é assim um dos pontos altos. É um cara que hoje é consagrado, né? Que ele é um cara que vive da escrita dele, um dos raros atualmente, mas que ele tem os primeiros anos dele de infância, adolescência, até mesmo adulto, antes de conseguir a fama ali com o primeiro livro publicado, Carrie a Estranha. Ele tinha uma vida de muitas privações. Oficina de Escritores, do Stephen Cock, o Manual para a Arte da Ficção. Esse aqui ele já começa falando assim, comece agora, escreva agora. Eu pensei, meu Deus, mas calma. E ele já fala, calma nada. E depois ele fala, né, calma nada. Eu pensei, meu Deus, esse cara tá lendo meus pensamentos. Enfim, vai lá, se joga. O outro é Como Funciona a Ficção, do James Wood. Ele te ensina a destravar. Não imite as pessoas que você tem como referência. Elas são referências. Não é para você copiar, para você ser uma cópia. Use a sua identidade. Daí conversa um pouco com o subtítulo do meu livro, né? Tenha pessoas como referência e não seja uma cópia. Existe muita coisa que dá para incluir a sua personalidade. O próximo é Story, do Robert McKee, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro. Nossa, quando eu comprei esse livro, eu pensei, nossa, não tem nada a ver com escrever livros, com técnicas de escrita, e eu me assustei porque virou a minha maior referência para escrever. Embora o foco seja roteiro de filmes, gente, eu extraí valiosíssimas lições que eu apliquei nessa última edição. Inclusive, foram muito mais do que esses outros, então é aquela surpresa especial que você acha que não vai dar em nada e é a melhor escolha da sua vida, sabe? Isso. E o último é O Poder do Hábito. Esse livro eu vou deixar algumas fotos aqui do ladinho, vou até colocar o livro aqui, vou deixar algumas fotos aqui do ladinho, tá? Para ilustrar. Quando você constrói um hábito, é quase mágico. É como se não existisse mais desculpas. Na minha rotina de 2 semanas pra cá, eu tô fazendo um curso sobre construção de site, CorelDRAW, tô me tornando uma louca dos cursos online, mas e quando me sobra tempo? Isso foi o que eu me perguntava, vou ter que parar de dormir menos, enfim.
não me sobra tanto tempo, né? Vamos pensar que as mesmas 24 horas elas são distribuídas de forma uniforme para todo mundo. E eu tenho um trabalho, eu tenho boletos, as vendas do livro são quase uma renda extra. Bom, então vamos lá. Esse roteiro aqui eu construí dentro do carro hoje a caminho do trabalho. Eu montei o esqueleto do roteiro na cabecinha, né, lembrando do hábito, né, lembrando inclusive do hábito, dirigir depois de um tempo é automático, enfim, você dirige pensando em outras coisas. Depois eu cheguei no trabalho igual uma doida, anotei uns rascunhos muito eufórica, nervosa para não esquecer, e depois entre uma pausa e outra eu finalizei aqui esse roteiro. E aí algumas pessoas podem dizer, mas você tem carro, é mais fácil. Bom, quando eu fiz faculdade, eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. E muita gente que está assistindo sabe bem o que é passar anos dormindo 4 horas por noite e horas no transporte público para se deslocar do trabalho, da casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade, etc. Então, eu costumava estudar as matérias da faculdade em pé mesmo, ler em pé ali mesmo no transporte, no metrô, e quando dava a sorte de sentar, eu dormia e eu batia a cabeça no vidro, né? Às vezes eu acordava com o som do pá, né? E aí o povo ali me olhando com a cara de, enfim, assim, eu nunca soube também se eu roncava nessas ocasiões, mas, gente, sem condições de ler sentado quando se dorme apenas 4 horas por noite, né? Acompanhe o canal, que eu vou fazer vídeos mais detalhados sobre o contexto dessa prosa. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha maroto. Como diz o autor do canal Epifania Experiência, que inclusive recomendo, ainda vem muito pela frente. Clica no link ou na descrição ou no comentário fixado para receber o prólogo e os 5 primeiros capítulos do livro gratuitos no seu e-mail. E, gente, eu ressalto que esse livro não é autoajuda ou desenvolvimento pessoal, que inclusive eu tenho um certo ranço de livros com propostas fáceis, rápidas de se conseguir alguma coisa. Inclusive, eu queria também aproveitar e deixar o agradecimento para algumas pessoas, a Eliane Santos, que é uma leitora voraz. Eu pedi para ela ler essa terceira, ela tinha comprado, né, no caso a primeira edição do meu livro, ela tinha lido. Eu pedi para ela ler essa terceira edição, me dar algumas críticas construtivas. Eu precisava de uma opinião de alguém de fora, porque para mim ali naquele momento, quando eu terminei de Euforia, para mim estava tudo encaixando, casando, mas eu precisava me livrar desse viés. Então, muito obrigada, Eliana. Ao Luiz Linhares, que também me deu críticas muito valiosas e construtivas. Ele leu o meu livro, me deu vários toques. O Paulo A, que foi o que me deu as canequinhas, quem me acompanha lá no Instagram viu que ele me deu as canequinhas com a capa do livro, a coisa mais linda. E ele também me ajudou me dando um suporte financeiro para poder comprar uma gama aí maiores de exemplares. O Bruno De Luna e o Paulo Mainardi, que são meus amigos, que também me deram alguns toques em relação ao livro. Então não foram só esses livros consagrados que me ajudaram, ou ter feito a faculdade de psicologia para construir esse romance psicológico. Tem e teve muita gente ao meu redor que também me ajudou muito e ainda me ajuda, e eu sou muito grata a essas pessoas. E eu tô deixando essa dedicatória mega carinhosa por vocês existirem e me darem tanto suporte. Muito obrigada. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Muitíssimo obrigada.